limite de f de x quando x está tendendo a 3 pela esquerda. Esse menusinho aqui em cima indica para a gente que é pela esquerda. Ou seja, se é pela esquerda, então é um número menor que 3, certo? É tendendo a 3 pela esquerda, então poderia ser, por exemplo, o número 1, ou o número 2, ou até mesmo 2,5, ou 2,9. Então, nesse caso, se eu pegar qualquer valor e jogar no gráfico, vai acontecer o seguinte, ó, o gráfico é esse aqui. Se eu pegar um valor aproximadamente aqui, ele vai bater no gráfico e vai tender ao menos 1. Se eu pegar um valor mais à frente, ele vai bater no gráfico e tender ao menos 1. E assim vai. Conforme eu vou me aproximando do número 3, eu estou pegando sempre valores menores. Todos eles no gráfico estão indo para o menos 1. Então a resposta disso daqui é menos 1. Ok? Agora olha só. Limite de f de x quando x tende a 3, agora pela direita. Esse mais 1 aqui quer dizer pela direita. E se é pela direita, é um valor maior do que 3. Ou seja, se eu pegasse mais ou menos aqui no gráfico, um valor em x, em y, ele aconteceria o seguinte, ele bateria aqui no gráfico e viria para cá. Se eu pegasse um valor mais próximo de 3, ele bateria no gráfico e viria para cá. Se eu pegasse um valor mais próximo, aconteceria quase a mesma coisa. E viria para cá. Todos eles estão tendendo para o número 3. Ou seja, quando eu me aproximo, quando eu estou olhando o limite da função, quando x tende a 3 pela direita, isso é igual a 3 no gráfico. Agora, a C. Limite de f de x quando x tende a 3. Bom, nesse caso aqui, a gente analisa o seguinte. Olha os dois limites laterais. Pela esquerda foi menos 1, a gente viu isso no gráfico. Pela direita foi 3, certo? Se os limites laterais são diferentes, então o limite da função, quando x tende a 3, não existe. Não existe. A D agora. Limite de f de x quando x tende a menos infinito. Bom, nesse caso é o seguinte. Esse gráfico ele é contínuo, tá? Ele continua tanto para cá quanto para cá. Ou seja, se eu for diminuindo, tendendo aos números negativos, pegasse mais ou menos um aqui e fosse cada vez mais diminuindo, em todos eles eu vou perceber o seguinte, que eles vão vir e bater aqui no gráfico, certo? Ou seja, e esse valor de y aqui é menos 1. Então, todos os valores que eu pegar daqui para cá, todos é menos 1. Ok? Agora, aí, ele está pedindo um limite da função quando o x tende a mais infinito. Ou seja, são valores de x cada vez mais crescentes. Se eu for crescendo aqui o valor em x, eu vou perceber que todos os valores estão batendo aqui no gráfico. E vindo para cá. Ou seja, se isso daqui continuar, todos vai tender ao número 3. E a última. Limite da função quando x tende a 4. Bom, a gente já viu que todos os valores maiores que 3 estão tendendo a 3 em y, certo? Isso analisando no gráfico. Então, se a gente pode supor que o número 4 está bem aqui, consequentemente o valor dele em y seria 3. Essa é a questão, a primeira questão.